Oi, a gente continua o tour pelo mundo para saber como estão funcionando as escolas e como é que cada país está se adaptando a esse segundo ano da pandemia. Agora quem vai conversar comigo, direto de Paris, é o Patrick Nerret, que é de São Paulo, mas já mora há alguns anos na França e tem um filho de 6 anos, então pode falar, nos explicar melhor. O Patrick é diretor de marketing da Danone e vai nos contar da experiência dele. Tudo bom, Patrick? Tudo bem? Olha, eu queria saber, você tem um filho de 6 anos, né, o Arthur. Que momento você está vivendo da pandemia? O Arthur está na escola, as escolas estão abertas na França? Sim, estão abertas. No primeiro lockdown, as escolas fecharam, né? Então ele teve um pouco de homeschooling. Mas mesmo no segundo lockdown, no final de outubro, começo de novembro, eles decidiram manter as escolas abertas. Então é o que nos mantém um pouco com o pé na realidade, com um senso de normalidade, porque pelo menos a gente leva ele na escola, né, e traz. Então isso mantém algum tipo de rotina que não seja só ficar em casa. Então, sim, o governo tem trabalhado para, pelo menos nas escolas primárias, né, deixar as crianças terem algum tipo de rotina mais normal. E que tipo de cuidados, por exemplo, quando você manda o Arthur para a escola, tem que ter? Desde roupa, alimentação, material escolar, tem alguns protocolos? Então, tem algumas rotinas na cantina, né? Então, o espaçamento entre as crianças tem sido respeitado, tem a questão toda de higienização, né? De lavar as mãos e uso de gel. Desde outubro, final de outubro, eles precisam usar máscara, então eles vão de máscara, mesmo as crianças de 5, 6 anos. E a novidade dessa semana é que você não pode mais usar máscara de tecido, você precisa usar uma máscara, né, essas descartáveis, cirúrgicas. Então, mas enfim, tem essas adaptações e esses ajustes que vão acontecendo de forma razoavelmente fluida, né? Porque toda vez que entra que essa história muda um pouco de figura, eles precisam fazer pequenos ajustes, né? Mas com sorte estamos desde setembro sem qualquer tipo de grandes impactos, pelo menos nessa parte da vida. Mas as crianças têm que ficar de máscara dentro da sala de aula? Sim, ficam de máscara dentro. Bom, é aquela história, né? São crianças de 6 anos, então quando você vai buscar, a criança tá com máscara no queixo, tá, né? Eles brincam com o negócio, vai saber como é a história de lavar as mãos e tal, mas enfim, na teoria existem essas regras enfim, têm de ser respeitadas pelas escolas pelo país. Mudou algum tipo da rotina, algumas aulas que eles não têm, ou, por exemplo, tem gente que fazia aula de natação, não tem mais aula de natação, ou não tem mais aula de teatro, algumas coisas que tem mais contato também pessoal? Os ateliês que aconteciam à tarde, né, o que eles chamam de ateliê aqui, né, são os esportes e as aulas mais ligadas à cultura, estão suspensas, né? Então a gente até ia matricular o Arthur no judô e, enfim, decidiu esperar para ver o que acontece. Então essa foi o grande impacto, né? Mas isso é um período dos 10 períodos da semana. Então, enfim, pelo menos boa parte do tempo ele segue com aula normal. Como é que você está sentindo esse momento da pandemia, Patrick? Eu queria a tua impressão como pai, né, que está mandando um menino pequeno, né? A gente sabe que tem menos, as crianças têm menos risco, mas mandando para a escola, você se sente seguro? Você confia nessa estratégia que o governo colocou? Confio. Enfim, aqui as pessoas elas têm um nível de insatisfação que é perene, né? Então, assim, se fecha as escolas, reclamam que fechou as escolas, se abre as escolas, reclamam que abriu as escolas. A gente, né, eu e a Gabi, minha mulher, como pais, a gente está confortável, a gente acredita na estratégia, a gente acredita na ciência, então viu os números em relação à taxa de contágio entre as crianças, né? E a carga viral, e, enfim, pelo pouco que a gente entende desse tema, a gente não se considera especialistas em epidemiologia, mas a gente acredita no que o governo tem feito, e eu acho que tem um ponto que é um lado positivo, se é que tem algum dessa história toda, é a idade do Arthur. Eu acho que é um pouco mais
tranquilo de contornar essa situação versus se fosse uma criança, um adolescente, por exemplo, né? A gente sabe que aqui entre os adolescentes a história é bem mais séria, as taxas de suicídio e o impacto em saúde mental tem sido tremendo. Pelo menos com o Arthur, pelo que a gente pode perceber, a gente tem conseguido contornar, né? Claro que sai muito menos de casa, tem muito mais tempo de tela e tudo isso, mas de forma geral, acho que poderia ser pior, entendeu? Então, enfim. E a escola tem protocolos, por exemplo, se um professor testar positivo, o que tem que fazer, um grupo da turma inteira tem que se isolar, isso vocês já têm todas as orientações. Sim, e essas orientações também mudam de tempos em tempos, né? Antes eram 3 crianças que precisavam estar com positivas para fechar a classe. Eu entendo que agora uma criança só já fecha a classe. E, enfim, isso aí tem um impacto em todos os pediatras, né? Então, os pediatras aí seguem um pouco esses protocolos também como consequência. Então, se o seu filho tem febre e você leva ele no pediatra, ele tende a estar alinhado com essas últimas diretrizes do governo. Eu tenho as informações aqui que também escolas secundárias depende, algumas abertas, algumas remotas, universidades, né? Eu também te pergunto isso, porque você, claro, lidera um time e deve ter efeito também no seu trabalho, né? Esse ensino remoto ou não? Então, a gente está agora, a fase atual dentro da empresa, dentro da Danone, você tem direito, caso você queira, e acho que joga muito com a saúde mental das pessoas, a ir para o escritório uma vez por semana, né, aqui dentro de Paris. Então, a gente tem feito isso menos por uma questão de produtividade e mais por uma questão de ter contato com as pessoas, de se reenergizar um pouco, né, de falar tomar um café com as pessoas, de ter conversas um pouco mais, um pouco menos planejadas do que só ficar entrando e saindo de call o tempo inteiro, que é o que a gente faz há quase um ano, né? Então, sim, a gente também, dentro do trabalho, essas regras mudam quase a cada 15 dias ou uma vez por mês. Os times que estão nessa linha de frente estão em contato com o governo e implementando e ajustando as regras para a empresa a todo tempo e monitorando a saúde mental das pessoas, né? Então, a cada 3 semanas ou um mês, a gente recebe uma pesquisa para dizer como é que está o impacto em sono, se a gente tem sentido que está trabalhando mais do que estava antes ou menos, como é que está um pouco a moral no geral, né? Então, eles têm feito um controle super apurado nesse sentido também. Sabe que é interessante você falar isso, Patrick, porque aqui na Inglaterra também eu noto muito isso, uma mudança de tom, um foco total assim na questão da saúde mental, até nas escolas. Aqui o foco acadêmico é tão grande, quase neurótico, mas há uma mudança, uma preocupação maior com isso. Interessante você ter comentado até pela parte de empresas, né? E tem uma coisa também que, assim, eu acho que 2021 tem mais de 2020 do que a gente imaginava, né? A gente é brasileiro, então a gente vira o ano e acha que é página, e mesmo inconscientemente, acha que virou a página e que agora é um novo momento, uma nova história, né? E as pessoas, acho que em muitos países aqui na Europa não conseguiram ter um break de fato, né, nessa virada do ano, né? As pessoas no Reino Unido, por exemplo, não tiveram. Então, acho que a atenção com saúde mental precisa estar redobrada, porque as pessoas não conseguiram, de fato, relaxar e recomeçar, né? Basicamente, a gente está no 14º mês de 2020, e dado que a vacinação na França está significativamente mais demorada do que as pessoas esperavam, acho que ver a luz no fim do túnel está ficando mais complicado, né? Ou está demorando mais para ter essa perspectiva. Então, a gente precisa ficar de olho no estado mental das pessoas e que elas consigam trabalhar e ter uma vida o mais normal possível. Olha, Patrick, não conta para ninguém, tá? Mas aqui a vacinação está adiantada e a luz do túnel, a luz lá no fim do túnel não parece tão próxima também. Então, não espalha. Bom, mas brincadeiras à parte, né? Porque, claro, todo mundo está tentando acertar e sair dessa. Como é que está a sua vida familiar? Você tem que sair de casa sempre de máscara e você pode jantar ou almoçar em algum local? Existem alguns dos locais culturais ou museus, galerias, alguma coisa está aberta? Não, 100% fechado, bares, restaurantes. O meu senso de normalidade acontece de 3 formas. Eu mantenho meu esporte, então eu corro 3 vezes por semana de manhã.
sem máscara, isso ainda pode, as idas ao supermercado ou para comprar comida e trazer para casa, né, porque os bares e restaurantes, como eu disse, estão fechados, e levar o Arthur na escola. Então, essa é a vida, né? Então, enfim, os fins de semana são basicamente extensões dos nossos dias de semana aqui, não tem muito no que se agarrar, e para completar esse cenário, o tempo não tem ajudado muito. Então, os fins de semana tem chovido, tá muito frio, né? Fazia tempo que eu não pegava dias com temperaturas tão baixas. Então, a nossa vida tem sido muito, muito dentro de casa e tentando ser criativo, tentando, enfim, jogar jogos analógicos, mas tendo um tempo de tela que é brutal e que, enfim, é normal, e também a gente não pode ficar se cobrando tanto em relação a isso. Sabe que nessa ilha aqui a gente fica olhando para vocês aí, eu não te desejo nada disso, mas fica todo mundo assim, olha, acho que essa semana vão decretar lockdown na França ou na Espanha, acho que essa semana vai mudar alguma coisa. E tá todo mundo observando aqui um pouco impressionado como é que as coisas aí não fecharam. O que você acha, por que você acha que isso ainda não aconteceu? A gente já teve várias manifestações aí do presidente Macron, mas qual é a sua impressão? Eu quero acreditar que eles estão como a gente diz, né, com o dedo no pulso da história e observando dia após dia os resultados, né? Tem linhas de pensamento aqui que acham que a gente está só ocultando um contágio da variante britânica que vai vir e vai explodir em março, né? Porque os números estão estáveis em todos os níveis, né? Internações, casos, enfim. Então, de fato, 2 ou 3 semanas atrás, era para ter acontecido um anúncio, todo mundo esperava que viria um terceiro confinamento, não veio, e aí, agora que a economia consegue se manter um pouquinho mais ativa, o Macron ganha, de fato, um pouco dessa relevância, de falar, putz, ele apostou no modelo certo, mas, enfim, isso pode mudar muito rapidamente, né? E como a vacinação aqui não vai salvar um potencial confinamento, um terceiro confinamento, a gente só tem que torcer para que os números fiquem sob controle ou caindo, né? A tendência dos últimos 2 dias é, inclusive, de uma queda leve nesses casos. Uma expectativa grande, claro, nós brasileiros temos sol à disposição, mas quem vive na Europa e o europeu é desesperado, né? Por quando chega a temporada e as temperaturas aumentam. E o verão não está aparecendo nesse momento, nós falando, né, conversando agora em fevereiro, olhando para frente, não parece assim ser uma garantia de que a gente vai poder ficar circulando por aí, né? Você está melhor que na França, as temperaturas são melhores do que aqui nessa ilha. Mas já se fala, se comenta alguma coisa sobre perspectivas de temporada de férias? Então, a aposta do Macron, se eu não estou enganado em relação às datas, é vacinar toda a população francesa durante o verão, né? Então, isso acho que significa que a gente teria um verão provavelmente parecido com o anterior, mas com um volume de adultos já vacinado, que permite algum nível de liberdade, né? Mas eu acho que a discussão está tanto acontecendo semana a semana, que é difícil. Julho parece que vai acontecer daqui a 5 anos, né? Então, as pessoas estão muito preocupadas como é que está a taxa de vacinação, como é que está a evolução dos casos. Então, é difícil acho que, antecipar tanto, né? Enfim, acho que o verão traz esse momento de você estar um pouco mais fora de casa, o que já é uma maravilha, né? Já ajuda muito, mas em termos de grandes planejamentos, é complicado. Acho que a gente aprendeu em 2020 que não dá para planejar para além de 2 meses, né? E começando esse ano com o cancelamento das férias de inverno, não cancelamento, mas o fechamento das estações de esqui, que é um programa tradicional dos franceses, né, em fevereiro. Essa semana e as próximas 2, as regiões se intercalam em termos de saída, né, de pausa das escolas. Enfim, todo mundo teve que buscar uma programação alternativa, porque as montanhas não vão operar como costumam.
Não posso deixar de aproveitar, antes de a gente encerrar, de te perguntar um pouquinho sobre você trabalha numa grande empresa, com uma grande marca, e falou bastante assim do planejamento dia após dia, acompanhar a situação, né? Numa grande empresa as coisas são planejadas, né, com bastante antecedência. Mudou muito não vou dizer a rotina do seu trabalho, mas o que você faz, a maneira de comunicar da Danone? Mudou porque eu trabalho com um time de transformação de marketing, né? Então o nosso trabalho está um pouco menos ligado à execução do dia a dia e, por exemplo, como é que está a dinâmica do varejo, né? Nosso time está focado mais em questões um pouco mais estruturais e conceituais relativas a marketing. Mas eu acho que todas as empresas tiveram que, mesmo as empresas mais planejadas, tiveram que manter um nível de flexibilidade um pouco mais alto, porque qualquer decisão do governo, por exemplo, em reabrir bares e restaurantes, acaba tendo impacto no universo de comidas e bebidas, né? Por exemplo, nosso negócio de águas depende muito desse varejo que é das pessoas estarem nas ruas, poderem consumir o que a gente chama de on the go, né? Então, se isso abre, a gente precisa se adaptar. Quando fechou, a gente precisou se adaptar. Quando fechou, o nosso nível de e-commerce, como em outras empresas, né, cresceu muito. Então, acho que, de novo, mesmo as empresas mais planejadas têm que ter um nível de flexibilidade durante essa pandemia que provavelmente nem estavam acostumadas, né? O que, sob o ponto de vista de marketing, é interessante também, porque acho que nos mantém ligeiros e super ativos e atentos. Patrick, foi ótimo conversar com você, obrigada. E eu desejo sorte, né? Que a vacina, você se vacinem logo e quem sabe a gente já pode você vir para a ilha e eu ir para o continente, tá? Vai ser um prazer. Eu não imaginava ver minha mãe e minha sogra no Brasil tomando vacina antes que a gente aqui, mas enfim, que a vacinação chegue logo, tanto aqui quanto no Reino Unido, e essa circulação volte a se normalizar. Boa sorte. Pra gente. Obrigado.